Graça e paz a você, que você continue desfrutando do melhor de Deus dia após dia. Essa meditação de hoje eu quero falar um pouco mais sobre um assunto que volta e meia a gente ouve e é fundamental, porque se você pegar a Bíblia e analisar ela desde o Gênesis ao Apocalipse, eu creio que é uma das palavras que mais consta na Bíblia Sagrada é ela, a fé. E quando nós interagimos com as pessoas, observamos que a fé tem diferença de pessoa por pessoa. E a palavra do Senhor já narra sobre isso. Então nós que temos já um nível de fé, nós queremos ministrar às pessoas de modo que as pessoas entendam e busquem, se fortalecer nessa fé. E muitas vezes não ocorre isso. Eu queria hoje falar um pouco sobre a fé, dando um enfoque diferente. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu já ouvi pessoas dizer que não tem fé. Só que se você olhar o que a palavra está dizendo, quando lá em Hebreus diz sem fé é impossível agradar a Deus, observamos que o Senhor, de certa forma, está dizendo que Ele possibilita, Ele proporciona a fé que é suficiente para que se aproxime de Deus e o engrandeça. Creia que Ele existe, creia que Ele se torna galardoador. Deus não está exigindo nada de ninguém sem Ele dar o passo fundamental em fornecer isso. Então, quando nós olhamos em Romanos, por exemplo, Romanos 2:3 diz que o Senhor deu uma medida de fé a cada um. Romanos 12:3, uma medida de fé. Ou seja, essa medida de fé é suficiente para que a pessoa se aproxime de Deus, passe a crer que Ele existe e que Ele torna galardoador daquele que está buscando a Ele. Então eu vejo a fé, eu vou fazer aqui uma comparação, que isso tem me ajudado. Eu vejo a fé como uma propriedade. Você tem lá a tua casa, você tem o teu sítio, você tem a tua fazenda, você tem a tua propriedade. E a fé é uma propriedade que o Senhor concede a nós. É uma propriedade que o Senhor concede a toda aquela que se abre para Ele. E a partir desse momento, você, de posse dessa propriedade, você pode trabalhar com essa propriedade ou não trabalhar. É aí onde nós vemos o crescer na fé ou não crescer na fé. Porque a palavra do Senhor diz aqui em 2 Tessalonicenses 1:3, fala sobre o crescimento da fé. Então, você tem, Deus te entregou essa propriedade chamada fé e você pode trabalhar com ela. Você pode ampliar ela ou não ampliar ela. Assim como você tem uma propriedade, você pode trabalhar nessa propriedade ou não pode, ou simplesmente deixa para lá. Mas é da vontade de Deus que trabalhemos com essa fé e que possamos crescer nessa fé. E isso vai delinear a nossa vida. Isso vai fazer uma parte muito importante da nossa vida tornar realidade. Porque nós temos uma nova nacionalidade, conforme diz lá em João 1:12. E a partir do momento que nós temos essa nova nacionalidade, nós somos regidos por esse novo sistema, esse sistema celestial. E esse ingrediente chamado fé, que hoje estou chamando de uma propriedade, que Deus concede a cada um, e Ele concede essa propriedade, faz um registro nos céus. A palavra do Senhor diz que nós estamos elencados no céu. O Senhor fez uma escritura lá dizendo que nós participamos já do reino de Deus. Então nós recebemos essa propriedade e o Senhor faz questão de deixar registrado isso. Veja o quão importante é isso. Então nós buscamos isso. E temos essa certeza da parte de Deus. Primeiro Ele tomou o passo em direção a nós de entregar essa propriedade. E Ele agora quer que nós cuidemos dessa propriedade, que nós façamos dessa propriedade
render dividendos à nossa vida e à vida daquele que nos segue. Então nós temos N textos na Bíblia que fala sobre a fé e como pode ser trabalhada a fé. Então um deles está lá em Tiago, né, que diz que ele faz uma comparação entre a fé e as obras. E talvez você possa estar perguntando, mas e a questão das obras, né? As obras são os implementos que Deus, né, fornece para que você cuide dessa propriedade chamada fé. É como a maquinaria. Então Deus te entregou essa propriedade chamada fé. E agora você tem a possibilidade de usar essa maquinaria que são as obras, né, para cuidar dessa propriedade que o Senhor colocou na tua mão chamada fé, para que ela venha crescer mais e mais. O texto diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 1,3 diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Ou seja, a fé cresce muitíssimo. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus nos entregou essa propriedade chamada fé e agora Ele quer que cresça, ou seja, Ele nos fornece, né, possibilidades de que nós aumentemos, que nós cresçamos, que nós aumentamos a nossa fé e não simplesmente diminui, porque alguns, né, como diz a própria palavra, em 2 Tessalonicenses 3,2 diz que a fé não é para todos. Fé não é para todos. Ou seja, nós conhecemos, fazendo, né, esse paralelo entre a propriedade, você não conhece pessoas que receberam a propriedade e depois perderam porque simplesmente não cuidaram, deixaram para lá. E a fé de tal forma é a mesma coisa. Se a palavra do Senhor já nos assegurou que nós recebemos, né, uma porção de fé, essa propriedade. Temos que trabalhar com ela. Hoje as pessoas estão mais ligadas na tecnologia, né? Tá mais ligada naquilo que o homem pode fazer por si mesmo. E existe N situações que nós poderíamos elencar aqui, onde a proposta do homem é conseguir chegar, né, em viver eternamente, mas sempre deixando Deus de lado. E é por isso que o justo do Senhor vive pela fé. A palavra do Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. Está lá em Hebreus e diz assim que se eles retroceder nele, não se compraz a minha alma. E pessoas que receberam essa propriedade acabaram por naufragar na fé, ou seja, simplesmente, né, se perder. E aí vem uma situação que é bem importante nós levarmos, né, a sério isso, porque a palavra do Senhor é que diz isso. Veja o texto. 1 Timóteo 1,19 diz o seguinte: conservando a fé, conservando a tua propriedade. É fundamental conservar. E a boa consciência, a qual, presta atenção, a qual rejeitando, fizeram naufrágio na fé. O que é um naufrágio? É quando um navio vai a pique, quando um navio afunda, quando tudo vai por água abaixo. E a palavra do Senhor está dizendo que isso é uma possibilidade de acontecer quando não cuidamos dessa propriedade chamada fé. Então não importa, é lógico que há um empenho, né, da parte de todo o Filho de Deus, toda a Filha de Deus, de todo aquele que prega a palavra, em instruir acerca da fé, a ministrar acerca da fé, fortalecer a fé do outro, orar para que o outro cresça na fé. Só que do outro lado depende da pessoa ter a noção de que ele recebeu essa propriedade e ele precisa fazer parte, ele precisa trabalhar com ela. Eu particularmente creio, né, que neste momento nós estamos passando uma crise de exercício da fé, porque é muito prático lançar mão de situações meramente temporais, né, situações que a sociedade apresenta aí, ao invés de exercitar a fé. E quando deixamos de exercitar a fé, estamos relegando a propriedade que o Senhor nos concedeu e que ela é fundamental para nos mantermos sãos, nos mantermos fiéis a Deus e nos mantermos produtivos. Porque Deus deixa bem claro na sua palavra que a fé é uma propriedade que Ele entrega para todo aquele que crê nele. Então vamos pensar, vamos analisar, o que é a fé para você?
Será que você algum dia pensou, né, que a fé, de certa forma, ela prefigura uma propriedade que Deus te entregou e que você tem que trabalhar com ela? Se você não exercita a sua fé, como você vai crescer? Como aqui diz o texto, que nós precisamos crescer, né? Então, nós encontramos na palavra de Deus outras asseverações acerca de como devemos estar atentos a isso. 2 Coríntios 1:24 diz que nós não temos domínio sobre a fé alheia. Uma propriedade que é entregue para você, ela é tua. Você tem a responsabilidade. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui, que a fé que Ele entregou para você, seja ela de que tamanho for, é a tua propriedade. E você pode fazer com que essa propriedade se torne produtiva na tua vida. E isso vai, de certa forma, estender essa produtividade a outros. Se você é uma vida produtiva, se você tem fé, lógico que a sua fé vai, de certa forma, influenciar a fé dos outros. Influenciar, mas não ter domínio. Que o texto diz bem claramente, nós não temos domínio. Se fosse assim, né, muitas pessoas da nossa família não iriam para o inferno, porque nós estamos pregando e querendo, desejando a salvação delas. Mas elas não querem. Então nós não temos, né, a maneira de influenciar no sentido de impor a fé a outras pessoas. Então veja que é uma asseveração que o Senhor faz e que de certa forma Ele está dizendo, né, nós temos essa propriedade e devemos zelar por ela. Hebreus 4:2 traz uma outra asseveração, que a palavra foi pregada para muitos e ela não teve sucesso, ela não teve, né, a aplicabilidade dela, ela não tornou uma realidade porque a palavra não estava misturada com fé. Isso é uma outra situação e que infelizmente, né, as pessoas precisam se adequar a isso, atentar para isso, melhor dizendo. Porque se houve a pregação, mas não exerce, né, essa posse dessa propriedade, isso não vai ter efeito nenhum. Então, olha com que seriedade o Senhor está tratando desse assunto. Para encerrar, eu quero ler esse texto aqui de 1 João 5:4, que é um texto maravilhoso. Ele diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, veja, todo o que é nascido de Deus, Deus é que faz a coisa acontecer. Por isso que quando diz lá em Hebreus 11 que é impossível, né, que aquele que não tem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que não tem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus já deu o primeiro passo. Ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, o Senhor está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A propriedade que o Senhor nos deu, se nós zelarmos por ela, zelarmos dela, trabalharmos com ela, né, usar os implementos, a maquinaria que o Senhor tem dado, que está tudo na sua palavra, nós vamos vencer o mundo. Situações difíceis, né, situações, embates, situações que desagradam, situações que frustram, situações que aparecem na nossa caminhada, né, que trabalham no sentido de se opor ao nosso crescimento e tudo mais. Nós vamos vencer tudo isso. O que é vencer o mundo? João, ele resumiu tudo nisso, vencer o mundo. Pensa bem o que ele está dizendo aqui. Quando você olha para o mundo, o que é que você vê? Injustiça, violência, incapacidade, inversão de valores sem precedentes e tudo mais. Dificuldades de todos os níveis e espécies. Mas o Senhor está dizendo, você vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa propriedade que o Senhor te concedeu. Então, vamos meditar um pouco mais nisso aí e exercitar, né? Nós precisamos estar exercitando, estar trabalhando com essa propriedade que o Senhor tem colocado em nossa mão, chamada fé. Porque foi Ele que distribuiu uma medida de fé a cada um. Eu creio que você será abençoado com esta palavra e que a partir de hoje você vai ter essa ideia, né, fixa de que a fé que o Senhor te concedeu, seja ela do que tamanho for, ela é uma propriedade tua.
e que depende só você e só de você mesmo de fazer com que ela seja produtiva. Amém? Fique na paz do Senhor.